Por que fazer análise de coloração pessoal depois dos 40? Esse é o canal Elegante do Seu Jeito, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar rapidinho aqui para quem não me conhece. Eu sou Patrícia Zuardi, consultora de estilo vida real para mulheres mais de 40 que desejam sair da postura de coadjuvantes do seu estilo para se tornarem protagonistas do seu estilo único, sendo elegante do seu jeito. Porque sim, isso é possível e eu tô aqui para te mostrar como. Então, bora lá? Mas antes, ó, eu já tô aqui com o meu chazinho, pega o seu também, ou o seu café, seu suco, sua água. Vocês sabem que aqui eu sou fã de um bom chá. Então vamos falar hoje sobre coloração pessoal, ou análise cromática, né? Contextualizando aqui um pouquinho, né? Esse é um teste que a gente realiza por comparação, onde a gente vê as cores que mais valorizam a nossa beleza natural, tá? Quando a gente está falando de valorizar a nossa beleza natural, a gente está falando de harmonia, e harmonia é sobre repetição, é sobre a gente repetir as cores que fazem parte da nossa beleza natural, tá? E no Brasil, o método mais usado é o método sazonal expandido, né? Que ele dá em 12, ele tem 12 opções de paletas de cores, tá? E todas as paletas têm todas as cores, apenas nas tonalidades certas. São poucas as cores que não estão em todas as paletas. Mas o interessante da coloração pessoal é que a gente aprende a usar todas as cores que a gente gosta de modo a valorizar a nossa beleza natural, estando ou não na nossa paleta de cores. Isso é importante falar. Não é para você, não é sobre restringir, não é sobre você deixar de usar o que você gosta, mas sobre você aprender a usar tudo que você gosta de modo a valorizar mais a sua aparência. E por que que eu acho que isso é importante depois dos 40 anos especificamente? Vamos lá. Bom, eu entrei em contato com esse conhecimento quando eu tinha 39 anos, foi quando eu fui fazer a minha primeira formação em consultoria de imagem e estilo, e lá a professora fez o teste de análise cromática em mim. E eu entrei em contato com a minha paleta de cores. No caso, esse primeiro diagnóstico que eu recebi foi de outono quente, tá? E isso é importante também falar que a análise de coloração pessoal não é ciência exata, tá? É uma análise subjetiva, que ela depende do olhar treinado da consultora e de um conhecimento profundo, né, da teoria por trás da coloração pessoal. São esses dois fatores para a gente chegar num diagnóstico assertivo. Depois eu continuei estudando o assunto, né? Fui buscar outros cursos e tive um segundo diagnóstico de uma outra professora, que foi o outono suave. E eu me identifiquei mais com esse segundo diagnóstico. Na época que eu fiz o primeiro, que eu tive o primeiro contato com esse conteúdo, eu não tinha ainda conhecimento suficiente para eu avaliar se aquilo ali estava fazendo realmente sentido para mim ou não. Até porque são cartelas muito próximas. Quem conhece, quem já fez, quem já viu as cartelas, sabe que quando você pega um outono suave e um outono quente, são cartelas muito próximas. Então, assim, um outono quente tranquilamente pode roubar do outono suave, o outono suave tranquilamente pode roubar do outono quente. Mas depois, né, que eu já tinha mais experiência, já tinha um outro olhar sobre esse conteúdo, esse conhecimento, eu percebi que realmente não, o outono suave fazia mais sentido para mim. Eu acho que a suavidade realmente é uma característica mais forte na minha aparência do que a questão da temperatura quente. E por isso o outono suave foi a cartela que eu peguei para mim. Mas o interessante é que quando eu tinha 28 anos, que eu me casei com 28 anos, quando eu estava vendo meu vestido de noiva, uma das coisas que eu falei para a estilista é que eu não queria que ele fosse branco. Quando eu falo branco, eu falo daquele branco puro, tá? Tipo o branco da neve mesmo. Que é um branco muito forte, muito intenso. E olha aí, intensidade, e minha cartela é suave, né? E eu sempre achei que eu não ficava bem de branco. E eu estava certa, porque o branco realmente não valoriza a minha aparência, não é uma cor que está na minha cartela. E o meu vestido foi marfim. Eu falei para ela que eu queria que meu vestido fosse marfim, e foi isso que ela fez. Fez um vestido marfim que ficou lindo e maravilhoso. E não significa que eu não use branco hoje em dia, tá? Eu uso branco, só que hoje em dia eu sei usar o branco de modo a não pesar na minha fisionomia. E esse é o grande pulo do gato na coloração pessoal. A gente aprender a usar tudo que a gente tem vontade de modo a valorizar mais a nossa aparência, tá? E o interessante, por que que eu acho que faz mais diferença, né, depois dos 40? Quando eu estava nessa primeira formação aí com 39 anos, eu estava começando a me incomodar com marquinhos de expressão, com cabelinhos brancos, e eu estava fazendo mecha, né, balaiagem, para dar aquela disfarçada nos brancos. Eu acho que é um caminho muito comum das mulheres seguirem quando começam a aparecer esses branquinhos na cabeça.
E a verdade é que eu estava perdendo meu contraste natural, isso aí é uma outra característica que a gente analisa no teste de coloração pessoal, é o contraste natural, que é a diferença de claro e escuro na nossa beleza, né? Diferença do tom de pele, olhos, cabelo, sobrancelha, essa diferença do claro e escuro na nossa aparência. Eu estava baixando muito meu contraste natural e aquilo ali estava pesando na minha aparência, estava me deixando com uma aparência mais cansada, mas até parecendo mais velha mesmo do que eu era naquela época. E então foi um conhecimento que foi muito importante para mim, porque foi a partir daí que eu comecei a parar de fazer as mechas, comecei a pintar o cabelo, e hoje em dia, com 47, eu com certeza tenho mais marquinhas de expressão, muito mais cabelos brancos, mas eu me sinto muito melhor com a minha aparência. Então, é isso, porque a cor, o cabelo faz a moldura do rosto, né? Então, você ter esse conhecimento para usar na coloração que você escolhe fazer no seu cabelo, faz muita diferença, até porque o cabelo, como ele faz bem essa moldura, a roupa, a cor da roupa, ela vai entrar num segundo patamar de importância, sabe? Porque o cabelo realmente é o que está ali fazendo a moldura do rosto, né? Então, e como a gente começa a ter essas questões mais perto dos 40, eu acho que essa é uma idade que realmente é quando começa realmente a fazer mais sentido, o conhecimento realmente vai fazer muita diferença na nossa vida. Porque com 20 anos, a gente não tem marca de expressão, a gente não tem cabelo branco, sabe? Então, assim, você saber a sua cartela de cores é interessante? Eu já fiz em várias meninas mais novas, inclusive na minha filha. Mas a percepção que eu tenho é que aquilo ali não vai fazer tanta diferença na vida dela, porque ela tá com a pele muito lisinha ainda, muito novinha. Talvez faça um pouco mais de diferença para maquiagem, para ser mais assertiva nas cores de maquiagem, batom, mas de roupa não vai fazer muita diferença assim. Claro que é um conhecimento interessante para quem busca harmonia, né? Porque ela vai saber criar vai saber criar ali uma imagem dela mais harmônica, mais um visual interessante, mas não necessariamente o contraste pesaria na beleza dela, porque ela não tem ainda os sinais de maturidade que uma mulher, a partir dos 40, começa a ter, né? Então, é isso. E as cores certas, elas são sobre dar esse glow natural, essa aparência de mais descansada, como se fosse um BB cream que a gente tivesse passado. Então, e a verdade é que a gente busca hoje muito essa praticidade, né, na vida. E fora que a pele da mulher mais madura é uma pele que não aguenta uma camada muito forte de maquiagem, muito pesada de maquiagem, né? Não adianta passar aquele reboco na cara que fica pesado, craquela, não funciona, né, gente? Vamos combinar. Então, menos é mais, eu acho que para pele madura. Então, a questão é hidratar bastante, passar um bom protetor com couro, um BB cream, né, uma base leve, mas não adianta ficar querendo exagerar demais. Então, aí tá mais um fator da pele madura se beneficiar desse conhecimento da cartela de coloração. Tá? E além disso, tem a questão do óculos, gente, porque o óculos é um acessório, eu falo que é o acessório mais poderoso da nossa imagem, né? Porque ele tá na cara, não? Né? Então, assim, você saber as cores que mais te favorecem para você escolher uma armação de óculos nessas cores, poxa, é sensacional, porque o óculos é um investimento, né? É uma coisa que é cara, né? Então, você vai fazer uma compra mais assertiva, e não vai se arrepender depois, né? Claro que se você puder juntar esse conhecimento com o visagismo, show de bola, porque você vai ainda entender mais dos seus traços faciais, de quais as linhas e formas desse óculos que vão te favorecer, vai ser um conhecimento ainda mais completo, um direcionamento ainda mais assertivo. Mas só saber a cor certa, nossa, já é um meio caminho andado. Então, então, assim, tem esses fatores, e aí o que que acontece? Até assim, não são todas as cores, eu falei aqui que não, as cores não têm, algumas cores não estão em todas as cartelas, né? O preto é uma delas, mas a gente aprende, né, a usar. Então, por exemplo, preto não está na minha cartela, eu uso muito preto, quem me acompanha vê, eu uso muito preto, mas, por exemplo, tem algumas características, algumas nuances, né, na forma como eu uso preto, que vão compensar esse efeito do preto, né, no sentido de pesar na minha beleza, né? Eu não deixo o preto pesar na minha aparência. Então, assim, quando eu uso o preto num tecido que é mais opaco, como esse linho aqui, que é mais opaco, né? Ele é mais desbotado, sabe? Tem aquele efeito meio um pouco desbotado mesmo? Esse linho é bem isso. E tá em uma estampa ainda por cima que tem marrom. Então, o marrom é uma cor que tá super na minha cartela. Então, isso já vai compensar. Outra coisa, o cabelo, eu falei, quando o cabelo está em harmonia, a cor da roupa ela já entra num segundo patamar em termos de importância. Além disso, a gente tem acessórios perto do rosto, que sempre também vão dar aquele toquezinho a mais que vão fazer a diferença, né?
E maquiagem, gente, assim, antes de eu saber da minha cartela, eu cismava com um batom meio rosinha seco, assim, que, tipo, não me favorece, gente, não me favorece mesmo. Se eu botar um batom rosa seco, a gente vai ficar uó, uó. Mas, e eu tinha muita resistência a experimentar um tom mais alaranjado. E, enfim, e hoje em dia eu vejo como fica muito melhor para mim um tom mais amarronzado, mais alaranjado, vai realmente me favorecer muito mais. Mas indo, se for um rosa, tem que ser um rosa indo para o goiaba. Então, assim, são pequenas sutilezas que fazem a gente fazer compras mais assertivas para tudo. Para cabelo, para cabelo. Cabelo a gente não compra, né, gente? Mas na hora de escolher a coloração, para maquiagem, para óculos, para roupa, tá? Para acessórios. Então, isso tudo vai fazer diferença. E uma coisa que é importante também a gente saber é que não tem como, assim, a gente não tem certeza se a cartela muda ao longo da vida, né? Se a cartela de cores muda ao longo da vida. Tem gente que diz que não muda, mas a verdade é que nunca foi feito um teste para comprovar isso. Tipo, fazendo o teste quando a pessoa tem 20 anos, depois um grupo, né? Pegar um grupo de pessoas e faz o teste com 20 anos, com 40, com 60, né? Nunca foi feito isso, então a gente não tem como saber. Mas a gente sabe, é fato, que a pele vai perdendo viço com a maturidade, né? Vai perdendo a intensidade. Então, assim, por exemplo, sempre que eu faço sempre que eu faço teste com uma cliente, dependendo da faixa etária dela, eu explico isso, né? E dependendo do resultado também. Então, por exemplo, se uma cliente dá um resultado outono quente, eu falo para ela, olha, pode ser que com o passar do tempo você comece a se identificar mais com as cores do outono suave, porque você vai perdendo essa intensidade e vai se identificando mais com as cores do outono suave na sua beleza. Então, observa. Então, assim, eu sempre passo esse conhecimento para a cliente porque eu acho que é importante, porque não tem como a gente garantir que ela vai segurar aquela intensidade toda lá na frente, quando ela já tiver, por exemplo, grisalha. Inclusive, se ela quiser usar os cabelos grisalhos, esse conhecimento da cartela também faz toda a diferença, tá? Então, que é uma coisa que eu falo que sempre que eu quero fazer lá na frente, eu vou usar os cabelos grisalhos, com certeza, não sei ainda com que idade, talvez com os 60, 60 e poucos, mas é uma coisa que eu realmente penso em usar. E esse conhecimento da cartela, ele faz muita diferença nessa hora também, tá bom? E tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, assim, que é importante, que é até em termos que é mostrando o quanto a coloração pessoal é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Por exemplo, vermelho não é uma cor que está na minha cartela. Eu digo aquele vermelho intenso, sabe? Tipo, bem forte. Vermelhão, tipo vermelho tomate, assim, aquele vermelho bem forte. Não é uma cor que está na minha cartela. E eu também não amo vermelho, tá? Mas eu tenho uma outra peça em vermelho porque eu gostei muito do modelo da peça, do estilo da peça. Então eu tenho uma outra peça em vermelho e dependendo da composição eu gosto de usar. Só que é uma cor que eu já entendi que eu não posso usar quando eu tô muito cansada, porque eu não seguro aquela intensidade toda, né? E se a gente for olhar, né? Olha que contrassenso, porque se a gente for olhar em termos de psicologia das cores, o vermelho é uma cor que traz energia. Então, você tá precisando de mais energia, usa vermelho que ele vai te ajudar nisso. Só que, para mim, aquele vermelho muito intenso, ele drena a minha energia mais ainda. Eu não funciona. E eu já tive essa experiência de sair de vermelho no dia que eu estava muito cansada, e no meio do dia eu parei e troquei a roupa. Porque eu não estava segurando, eu estava me deixando, estava me consumindo, estava realmente me deixando mais cansada. Parece meio louco, gente, mas foi exatamente essa sensação que eu tive, tá? E foi nesse momento eu entendi, né? E claro, né, ao longo desse tempo todo eu entrei em contato com esse conhecimento quando eu tinha 39, hoje eu já estou com 47. Então, assim, já é uma longa jornada aí, né? Tipo, de observando as cores, né, na minha aparência, a forma como minha pele reage. Então, eu já entendi que não adianta eu usar esse vermelho. Quando eu estou cansada, o que eu posso usar? Eu posso usar um vermelho tipo mais magenta, mais puxado para o vinho, que é um vermelho mais fechado, que ele vai me favorecer mais, mas não pode ser aquele vermelho super, super intenso, ok? Então, espero que tenha feito sentido para vocês esse conteúdo. Realmente, eu acho que todos esses fatores aí que eu coloquei é o que faz mesmo a cartela de cores, esse conhecimento da coloração pessoal fazer muito sentido depois dos 40. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre como eu faço a análise cromática digital, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou, dá like, compartilha com uma amiga e se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito. E beijocas e até o próximo episódio.